A gente organizou um pouco diferente essa roda de conversa. A gente vai apresentar dados. Então, eu convido as mulheres que estão aqui, que vão participar desse meeting, por enquanto, por sentar ali. E aí, o que vai acontecer? A cada slide que a gente vai passar e vai falar de um dado, uma dessas mulheres vai vir aqui conversar, vai explicar o slide e também vai falar um pouco da sua trajetória. E depois todas nós subimos aqui e fazemos um bate-papo. Pode ser? É que eu acho que ficar aqui em cima vai ficar ruim para ver os slides, né? Então, estamos chegando. Olha a Salnaraia aí. Sem problemas. Bom, então, nós temos um timaço aqui de mulheres que vão falar um pouco sobre a sua trajetória e também sobre os dados da energia solar. A gente se reuniu essa semana e trouxe dados, porque sempre quando a gente fala sobre um problema, é muito melhor quando a gente apresenta os dados e assim a gente pode discutir sobre eles. Então, por que eu vou falar disso, né? Antes de mais nada, eu sou parte, né, da coordenação da Rede Brasileira de Mulheres na Energia Solar. Nós somos 5 coordenadoras e fundadoras, e a nossa missão é conectar, apoiar e inspirar mulheres para atuarem ativamente no processo brasileiro de diversificação e transição energética. Vocês podem estar se perguntando, tá, mas o que isso? Por que a gente está falando disso? Né? A Greener, a partir de 2020, colocou dentro das suas perguntas, que faz com mais de 700 empresas do setor, se tem mulher trabalhando. E aí o resultado está aqui. Apenas 21% do setor solar emprega mulheres. Né? E se a gente for ver, desses 21%, a parte técnica é em torno de 6% apenas. E ainda, se a gente compara entre 2020 e 2021, que a gente vê uma grande ascensão da energia solar fotovoltaica, a gente olha que a maioria das mulheres estão trabalhando na área comercial, administrativa, marketing e gestão, mas na parte de projetos vem diminuindo. E isso vai em contramão a quê? Aos dados internacionais. A IRENA, que é a Agência Internacional de Energias Renováveis, mostra o número de empregos que vai acontecer, né? Faz uma projeção, esses dados da direita são de 2050, e a gente vê que a maior empregabilidade é em energia solar. De 2012, esse gráfico aqui de baixo, tá? De 2012, nós passamos de 1,38 milhões de empregos em energia solar, e o ano passado nós tínhamos em torno de 4. Ou seja, a gente aumentou 4 vezes o número de empregos em menos de 10 anos. E para 2050, tem uma estimativa de 16 milhões de empregos na área de energia solar no mundo. Só que esses empregos estão aonde centrados, a maior parte? Na parte técnica. E se as mulheres não entrar aí, se as mulheres não vir a incorporar esse setor, a gente tem um problema econômico-social. Né? Então, realmente, os dados da McKinsey também, que são os dados muito importantes internacionais, mostram que se a gente não incorporar as mulheres na área de energias renováveis e muito mais na área técnica, nós teremos aí um grande problema. Então, nós, como rede, a primeira ação que nós fizemos foi um estudo para tentar entender esse setor, e esse estudo repercutiu bastante, porque foi os primeiros dados, mas foi uma coisa meio que caseira, né? Entre nós 5 coordenadoras fizemos no Google Forms. Mas o ano passado, então, a GIZ, o governo alemão, o Ministério de Minas e Energia e o Ministério de Educação nos pediu para fazer um estudo mais completo. Né? Nós tivemos também verba para fazer esse estudo e publicamos o primeiro estudo do Brasil, que é a energia solar no Brasil, quais são as barreiras e oportunidades para as profissionais mulheres no setor. Esse estudo está sendo referenciado, inclusive, para a IRENA, do JWNet. Ele é um estudo que hoje colocou o Brasil em indicadores. A gente precisa de indicadores para fazer a transição energética como um todo, e a questão social e econômica é uma delas. E aí, então, o que a gente vai fazer hoje nessa roda de conversa? Apresentar alguns desses resultados,
conversar sobre algum desses resultados e ver na prática o que essas mulheres estão fazendo aí na prática, o que elas respondem a partir desses resultados. Então, a Mariana vai falar desse gráfico. Pode subir aqui, Mariana. Daí a gente vai fazendo essa transição, vocês vão subindo e depois a gente senta todo mundo aqui. Bem, pessoal, boa tarde a todos e a todas. Esse gráfico, eu acho ele bem expressivo. A gente vê as mulheres aqui embaixo e os homens ali em cima. E ele mostra muito o que a Aline acabou de falar. A gente tem um setor de energia no Brasil, não só no Brasil, mas também a nível mundial, onde a participação das mulheres é muito menor que a dos homens. Eu esqueci de me apresentar, né? Bem, desculpa, voltando então para o início. Eu sou a Mariana, eu sou diretora de energia no estado de Minas Gerais. Estou muito honrada de estar aqui hoje, junto a todas essas mulheres e com vocês. E vamos retornar então para a apresentação. Então, a gente percebe que a participação das mulheres é muito menor em relação aos homens. Aqui a gente tem o gráfico do Brasil, né, que a gente tem uma participação média das mulheres aí perto da casa dos 30% e a dos homens ali dos 70% para mais. E isso mostra, como a Aline falou, como as mulheres vêm participando pouco, já que o número de empregos que a gente tem, a maioria é na parte técnica, então são instaladores, são empregos tidos como técnicos, e as mulheres vão ocupar esse espaço mais administrativo, mais voltado para as relações públicas, parte comercial. Acaba que elas não ganharam tanta expressividade aí nesse boom que a geração solar trouxe de empregos para o Brasil. Mas isso não é uma realidade somente brasileira, também a nível mundial. A gente tem dados da União Europeia que a participação feminina também é 20%. No Caribe, América Latina, a gente também tem essa participação menor. E quando a gente vai tratar de cargos de gestão, essa participação diminui mais ainda. A gente fica aí em torno de 7%, que é muito pouco, né, parando para pensar aí que a gente tem uma população brasileira composta a maioria por mulheres. E aí, comentando um pouquinho sobre isso, acho importante a gente trazer a questão de estereótipos de gênero. Porque o que são esses estereótipos, né? A gente trata os estereótipos aí como algo pré-definido, algo que é posto e é colocado, e a gente tem uma sociedade majoritariamente masculina, né, onde o ser masculino é tido como melhor. Então, a gente acaba atribuindo capacidades para as mulheres com menos valor. Então, as mulheres são tidas como mais dóceis, menos inteligentes e coisas parecidas, é o que a gente encontra na literatura, enquanto os homens são vistos como mais líderes, mais fortes, mais voltados para essa parte técnica. E a gente vê um reflexo disso aqui. Enquanto a gente continuar deixando que esses estereótipos falem por si mesmos, a gente vai continuar vendo essa desigualdade mostrada nesse gráfico. Então, a gente precisa pensar um pouquinho e entender que os estereótipos não são dados científicos, mas são preconceitos naqueles que a gente está inserido, e trazer informação, trazer luz para essas questões pode modificar essa realidade e tornar o nosso setor solar aí um setor mais igual. E quanto mais diversidade se tem em um setor, quanto mais igualdade a gente traz, mais inovação a gente consegue, mais a gente consegue novas soluções, e isso é muito importante para todos nós. E é isso, muito obrigada. Agora, a Larissa. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom, eu trabalho na Anfenol, né, indústria de cabos e conectores. Eu trabalho no setor de desenvolvimento de novos negócios, com ênfase na parte de energia solar. Nós trouxemos esses dados justamente porque eu me enquadro aí dentro de pessoas novas, né, buscando oportunidade dentro do setor. Como a gente pode observar dentro aí dos gráficos,
a faixa etária de mulheres, né, com maior índice no setor de solar é entre 18 e 30 anos. Por que isso? A gente pode parar para pensar que, como é um mercado muito novo e com uma vasta oportunidade, essas mulheres viram uma oportunidade de começar a sua carreira no ambiente de solar. A Aline até comentou a questão de a gente amplificar e se capacitar tecnicamente. Então, eu vejo que, como a gente está ainda em ascensão nesse mercado, esse mercado ele ganhou força há 2 anos, essas mulheres elas vão conseguir ingressar cada vez mais na parte de engenharia, na parte técnica. Tudo ok. Muito bem, Larissa. A Larissa é um exemplo disso, né? E assim, a gente está trazendo os dados, a gente não quer diminuir quem está trabalhando na área de marketing e gestão, não é isso. A gente quer continuar evoluindo e é importante em todos os setores, mas a gente quer incluir em outros também, né? Então, agora a Raquel. Obrigada, boa tarde, tudo bem? Primeiro, eu preciso fazer um registro. Eu vi que, às vezes, lá fora tem o pessoal com fone. Fiquei muito triste em ver que, antes da nossa palestra, metade dos homens saíram. Então, isso, infelizmente, é um sinal muito significativo que esse tema precisa ser debatido. Por quê, galera? Por quê, meninos? Nós precisamos de vocês e vocês precisam da gente. Eu acho que é essa a lógica. E quando a gente faz um tema, um painel voltado para esse assunto, não é, porque eu quero um painel só de meninos, como foi o anterior, e esse só de meninas. Isso aqui é para... Porque, infelizmente, em pleno século XXI, a gente tem que debater esse assunto, né? Sendo que, quando a gente olha, por exemplo, esse mapa, em que, quando a gente está falando do setor solar e como está distribuído a inserção de mulheres no tema, esse estudo não deveria ser objeto do tema, porque já deveria ser par igual. Ele já deveria ser um assunto normalizado. Porque, quando a gente pega os estudos realizados e estão sendo debatidos aqui, quando a gente pega estudos, por exemplo, de grandes consultorias internacionais, o que a gente tem? Que quando a gente coloca dentro do setor econômico, dentro do mercado, dentro da iniciativa privada, dentro do business, pessoas diversas, leia-se mulheres, negros, LGBTQIA+, o que for, você tem o que para o seu negócio? Eu sou legal, eu sou uma ONG? Não, você tem lucro. Porque você tem o quê? Pessoas que pensam diferentes, consequentemente, vão desenvolver produtos e soluções diferentes. E, afinal de contas, você vende só para homem ou só para mulheres, ou só para héteros, ou só para lésbicas, LGBTQIA+. O mundo ele é diverso. Se eu tenho essa diversidade dentro da minha carteira econômica, eu tenho produtos diversos e formas de apresentar esses produtos. Na palestra da manhã, a gente escutava isso, serviços personalizados. Então, quando a gente fala de oportunidades, primeiro, a gente precisa entender que é o nosso momento, mulheres, nosso momento de sair à frente dos homens. Pelo contrário, é de colaborar junto, é desenvolver junto, é de andar junto. Igualdade não é 50+1, né? É 50-50. Ponto. Tem oportunidade? Tem. Por quê? Se nós... Como o mercado hoje está muito acelerado, e vocês estão aqui, prova disso, né, para falar desse segmento, hoje, o empreendedor, a gente falando, por exemplo, num evento passado sobre hidrogênio verde, as empresas estão se engalfinhando para ter engenheiros que façam essa tecnologia. Independe da sua cor, independe do seu gênero. Então, mulheres, estudemos, qualifiquemo-nos, porque, entendo vaga, nós seremos chamadas, porque precisa-se. Ponto. E 2, empreendedores. Se eu contratar uma mulher, ela vai engravidar, vai ficar 3 meses parada. Isso já está velho. Os dados mostram que nós entregamos muito mais resultado. Eu preciso fazer 260 mil coisas ao mesmo tempo, então eu preciso entregar mais coisas. Consequentemente, o que eu estou dizendo? Temos lucro, temos maximização de lucro. Então, em resumo, né, porque tenho essas lindezas todas para falar. Eu, por exemplo, trabalho no governo do Espírito Santo, mal educada, não me apresentei, cheguei brigando, né? Trabalho no governo do Espírito Santo, isso também é uma outra lenda, né? Mulheres incisivas são brigonas, não necessariamente, a gente só precisa ser firme. Sou mãe solteira e dou conta de ser mãe, professora, advogada, subsecretária de Estado e dá certo, dá certo. Então, veja, há espaço, o Brasil precisa chegar nesses números 50-50, isso é uma utopia. Não.
Estamos aqui para mostrar isso. Então, assim, e a gente não está falando de caridade, a gente está falando de business, a gente está falando de maximização de lucro. Obrigada. Agora a Raquel, a outra Raquel. Obrigada, Aline. Boa tarde. Bom, já que minhas colegas não se apresentaram, deu esse feedback, vou me apresentar. Sou advogada, tenho uma empresa de integração lá no estado de Alagoas, onde eu sou diretora. Também atuo junto à frente à BGD. Eu sou diretora regional de Alagoas pela BGD. E vou falar aqui para você. Vou aproveitar antes de entrar no slide, mas aproveitando o engajamento aqui que a Raquel Freixas colocou, sobre essa importância da gente colocar a pauta, tá, em todas as empresas sobre a participação da mulher. Tá? Então, como ela comentou, muitos evadiram, talvez, não é um tema tão interessante. Não, gente, esse tema é interessante. É preciso conhecer o que existe, as ações que estão sendo propostas por todos os trabalhos, e não só daqui do CBGD, mas da própria Rede MESOL, do Congresso das Mulheres de Energia, entre outros também trabalhos que existem, que têm pauta, que têm ações interessantíssimas que podem colaborar, ajudar dentro da empresa. Então, procure essas entidades para que vocês possam trazer essas pautas para dentro da empresa e buscar melhores resultados, como a própria Raquel colocou, maximizar todos esses processos internos das suas entidades. Bom, como está a situação hoje em relação à educação, como está o comportamento? A gente tem três... Primeiro, ele foi elaborado a partir dos dados da RAIS, das empresas do setor solar, tá? Ele está puxando só dessas informações. Nós temos aqui o gênero masculino, feminino e a média total. Nós temos hoje... da média total, a gente tem 10,5% desses com fundamental completo, 12,5% com do gênero masculino e 5,8%. Não, eu acho que o gráfico tem uma coisa. A média é o 5,8%, né? É o feminino, aí que tá preto. O feminino tá preto, 5,8%. Gente, eu acho que eu tô daltônica, viu? Porque eu tô... Acho que eu fiquei daltônica aqui. Ok. Quando a gente parte para o ensino médio completo, a gente está vendo que a média total está em 53,1%, o feminino está 47,3% e o masculino está 55,4%. Veja que no ensino médio, a taxa feminina tá menor do que a masculina. Quando a gente vai para o ensino superior completo, veja que há uma mudança de comportamento, onde na média total a gente tem 35%, o masculino ele já cai para 30,7% e as mulheres tá lá em torno de 45,4%. Mas mostrando que a porcentagem das mulheres, elas estão maiores com o ensino com o superior completo. Puxando nossa sardinha, né? Estamos, como a gente tem faz 1001 coisas, a gente sempre está ali continuando com nossos estudos, nos graduando, né? Quando a gente vai para a próxima etapa, que é a pós-graduação completa, vê que a gente tem uma redução muito grande. E é preciso as empresas, os profissionais, estarem incentivando a continuidade desses estudos, a continuidade da especialização. Porque na pós-graduação, gente, estamos aí com uma média total de 1,4%, o masculino 1,3%, onde o feminino está com 1,5%. Então, que eu acho que a gente precisa também aqui colocar em pauta dentro das empresas ações de incentivos para que os colaboradores tenham opções aí de estudarem, de criar estratégias, de criar benefícios para que eles queiram buscar mais estudos, né, buscar profissionalização. Obrigada. A Eliane.
Boa tarde, eu sou Eliane Cândido, sou gerente de negócios da empresa Clamper, que é fabricante de dispositivo contra surto elétrico e no setor solar fornece as string box e também a front box para proteção das usinas. Eu vou falar aqui sobre as oportunidades onde as mulheres estão mais inseridas nesse mercado aí do solar. Então, no setor privado, nós temos 71,3% das mulheres que trabalham no solar. E isso aí, no nosso dia a dia, eu percebo, claro, em várias áreas. Por exemplo, nós temos nossos clientes, né, os distribuidores de kit, por exemplo. Cito a Camila, da UIN, que hoje é a CEO de uma grande empresa, que tem uma mulher à frente dos negócios, assim como a equipe dela tem também muitas mulheres ali do setor solar. A Clamper, hoje, no nosso setor de fotovoltaico, é 100% mulheres na área comercial. O nosso P&D também é composto de em torno de uns 60% de mulheres. E a gerente do P&D hoje, a Mirela Lara, também está aí numa posição onde a mulher está com muita força. A nossa planta fabril, 75% são mulheres. As meninas produzem as string box, produzem ali os DPS. Então, a gente percebe muito que no setor privado há uma chance de contratação. E como que eu vejo isso hoje? A mulher ela tem o mesmo espaço que o homem tem. Ela precisa, sim, estudar, se gabaritar, estar dentro dos processos, entender sobre o setor, porque o espaço tem. A mulher ela está aonde ela quer. Se ela não está, é porque ela não quer. Continuando aqui, a instituição de ensino, nós temos 11,2% de mulheres. A gente pode citar a própria Saul Narai aqui, que é gestora, foi gestora há muito tempo no Senai, agora foi para a FIENG, né? Então, temos aí um grande exemplo aqui que a gente pode citar. Minha ex-professora, viu, gente? Eu fiz técnico em eletrônica em 2000 e... nós vamos fazer as contas. 2001, a Sal foi minha professora lá na escola técnica. Eu fiz engenharia eletrônica e de telecomunicações. A Aline falou algo muito legal aqui no início, é que o setor do fotovoltaico, na parte técnica, né, na parte de engenharia, a maioria são homens. E qual que é a explicação disso? A mulher, ela, ao fazer o terceiro grau, que a Raquel bem colocou aqui, que na parte de quando a gente vai para o terceiro grau, a mulher ela tem mais adesão na faculdade do que o homem, mas não nas engenharias. As engenharias hoje são compostas por homens. E aí nós vamos ter essa deficiência lá na frente, né, nas pontas ali de engenharia dentro das empresas, onde os homens vão estar inseridos. Eu, como engenheira, a Mirela, lá, nossa gerente de P&D, também engenheira, nós tivemos o nosso lugar, porque nos capacitamos, corremos atrás, disputamos com homens esses cargos. Então, eu acredito muito na capacidade das pessoas, como ser humano, em se capacitar, né? E as empresas elas estão muito evoluídas e a mulher tem espaço em todas elas. Então, o meu recado é para que nós, mulheres, a gente, sim, se capacite para estar em cargos técnicos, em cargos de gerências, à frente de empresas como CEOs de empresa. Então, realmente, a mulher ela vem se capacitando cada vez mais para poder estar, assim, participando efetivamente desses cargos. Continuando aqui, o governo, a gente tem 2,8%. A Raquel aqui é um exemplo, né, que está aí no governo. Nas empresas públicas, 2,4%, e outros 2,4%, e 2% das mulheres entrevistadas não estão atuando no momento. Então, o meu recado para nós mulheres e para os papais que têm suas mocinhas em casa, que incentivem as mulheres a estudar, que incentivem seus filhos a fazer o que eles realmente têm aptidão. Então, se tem aptidão técnica, papai, mamãe, vamos deixar os nossos filhos
voarem, crescerem, para que eles possam vir trazer novidades para o nosso setor, tá bom? Agradeço aqui a presença de todos vocês, as nossas meninas lindas aqui, que estão compondo a mesa. Aline, muito obrigada pelo convite. E mais uma vez, obrigada. Estamos aguardando a visita de vocês ali no estande da Clamper, tá bom? Obrigada. Só complementando um pouquinho que ela colocou, a Eliane, que a gente tem um estudo da ONU que mostra em que as meninas entre 6 e 10 anos, quando perguntam o que elas querem ser, né, ou se elas queriam fazer engenharia, 90% diz que engenharia é coisa de menino. Então, é uma mudança de paradigma mesmo, elas têm capacidade. Eu sou professora de engenharia e eu dei 9 anos aula na Pontifícia Católica do Rio Grande do Sul, em várias engenharias, e agora eu estou há 4 anos na engenharia de gestão de energia. E semestre passado foi a minha primeira vez que eu tive uma aluna mulher no curso de engenharia de gestão de energia. Todas as turmas eram exclusivamente de homens. Então, é um absurdo, porque a gente tem capacidade, a gente tem condições de chegar. Então, passo para a Laís agora para falar sobre a questão salarial. Boa tarde, eu sou a Laís Leite, sou gerente de contas da Sangro do Brasil, atuo hoje na parte de geração distribuída. Vou contar um pouquinho da minha história também para vocês. Eu sou engenheira eletricista, eu tenho MBA em gestão comercial, tenho técnica em mecatrônica também pelo Senai, ou seja, uma formação aí totalmente técnica. E quando eu obtive esse convite, né, esse desafio de falar um pouco da diferença salarial, eu me tomei a liberdade de trazer um estudo de caso, que inclusive aconteceu comigo. E eu acho legal compartilhar isso com vocês também. Eu trabalhei 9 anos numa empresa, no qual, até então, eu me sentia reconhecida, valorizada e tudo mais. Até que chegou um ponto que a gente precisava ampliar o setor. Eu sempre fui vista como comunicativa, dominante, tive oportunidades de cargo de gerência também. Mas até que, quando foi ampliar o setor, contratamos um homem para a mesma posição, o mesmo nível. Inclusive, eu estava 7 anos já na empresa e eu precisava, inclusive, treinar esse homem. E esse homem, ele não tinha nenhum ensino superior completo, ele só tinha um ensino tecnólogo. Não desvalorizando a capacidade da pessoa, mas sim, e o tempo de casa que eu tenho ali, e toda a minha formação e o meu histórico nessa empresa. E aí foi que, quando eu descobri, essa pessoa ela entrou com um salário de 30% maior do que o meu, por uma posição. Sim, eu mostrei meu descontentamento, no momento não fizeram nada, levou mais ou menos 1 ano e meio para reajustar. Eu não estava feliz, só que assim, eu sei o meu valor. Eu não estou num lugar para ficar mendigando ou pedindo que me enxerguem. Simplesmente organizei a minha vida, vou dar um passo, vou mudar. Eu quero outra coisa para mim. Reconheço tudo que fizeram, mas meu momento chegou. E até justamente, né, na hora que a gente faz os acertos, mas por que você não falou, aceita uma negociação? Não, meu bem, a hora que eu estava insatisfeita, eu mostrei a minha ingratidão. Agora não é a hora. E assim, por que eu demorei 2 anos, 1 ano e meio, né, para mudar de posição? Porque, assim, às vezes uma situação como essa ofusca a gente acaba não enxergando o próprio valor. E foi aí que eu busquei alguns cursos, algumas mentorias, né? Eu comecei a descobrir o meu valor e eu consegui coisas muito melhor do que eu almejava. Então, assim, se você está num lugar que eles não te reconhecem ou tem a discriminação, é porque você está no lugar errado. Você não pertence mais ali. Pode ser que por um momento foi importante para você, mas chegou no momento que o seu lugar não é mais aquele. A oportunidade existe, o seu valor também, você tem que acreditar em você antes de qualquer pessoa. E aí foi isso. Eu voei, tive muitas outras oportunidades. E hoje, gente, a gente tem muito orgulho de dizer que na Sangro isso não existe, tá? E a nossa diretora, que fica no Headquarters, que cuida de toda a parte Latam, é uma mulher, inclusive. Então, assim, é muito gratificante e dá muito orgulho, né? Trabalhar numa empresa onde é liderada e gerenciada por uma mulher. E até complementando os comentários da Eliane, né? De a mulher se especializar na engenharia e tudo mais.
Eu estive há 2 semanas atrás visitando várias empresas, e 2 empresas, inclusive, a engenharia, ela é gerenciada por mulheres. E isso foi um comentário que a nossa equipe fez na hora que saiu. Poxa, que legal. Inclusive, uma delas é a Catarina, que está aqui sentada, prestigiando e tudo mais. E assim, a gente ficou... foi muito gratificante ver isso. Tocando ali, a empresa gigantesca. E, poxa, levando a engenharia como responsabilidade, né? Então, isso é muito legal. A questão é assim, né? Para a gente finalizar. A oportunidade existe, a gente não pode se ofuscar, a gente tem muita capacidade, a gente é capaz de fazer várias coisas ao mesmo tempo, igual comentaram também. E se você não está no lugar que não te reconheça, é porque você está no lugar errado. Então, assim, voa que o céu é o infinito. Obrigada. Que show, Laís. Essas diferenças salariais é muito importante que a Laís falou, é um exemplo, é um case dela, né? E no estudo, o que a gente viu? Essas diferenças, elas parecem estar diminuindo, né? E isso é muito bom, porque tem empresas que já estão fazendo uma política salarial, mas se a gente pega o mesmo profissional, um perfil de profissional mais experiente, que tem 8, 10 anos na área da engenharia, e compara experiência e cargo, as mulheres ganham em torno de 34% menos, que é exatamente o que a Laís falou. Então, os dados do estudo mostraram isso, fizeram, além da variação média, né, nós fizemos a ponderada para o mesmo cargo, com o mesmo nível de experiência, que daí é um público já mais selecionado, porque, como foi dito aqui, a maioria está recentemente no setor. E aí é bem mais complexa a situação. Bom, a gente já está terminando os dados e a gente vai conversar, vai fazer uma roda aqui de conversa, mas ainda tem a Miriam e a Salnorai. Vou começar contando história para vocês também, né? Quem sou eu? Eu estava aqui no painel anterior e a pessoa falou assim, eu comecei no mercado em 2016, eu sou um dinossauro. Então eu falei, poxa vida, eu estou algumas camadas mais baixas aí na Terra. Eu entrei nesse mercado de fotovoltaico, na verdade, especificamente, né, como uma integradora, em 2012, quando eu tive a oportunidade, estava à frente liderando uma empresa de montagem industrial e tive a oportunidade de construir os módulos, né, fazer a montagem da usina solar do Mineirão. Nós fizemos a montagem mecânica da usina. Então, tudo que vocês veem hoje, aquela imagem aérea bonita, né, do estádio, fomos nós que fizemos. E foi um projeto extremamente desafiador pela logística e tudo mais. Bom, estou contando isso porque naquela época eu resolvi que eu ia empreender uma empresa que não seria de montagem industrial, seria uma integradora enfim, um EPCista de usinas fotovoltaicas. Naquela época, a 482 nem estava em vigor ainda, e se eu não me engano, éramos talvez 10 empresas. Eu fui, né, uma das primeiras empresárias, empreendedoras do setor de fotovoltaico. Isso me fez, de certa forma, ter uma expressividade, né, começar nesse mercado logo no início, e acabei, enfim, né, sempre palestrando, ganhando prêmios, ganhei um prêmio do Facebook e da revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, muito por essa história também, né, de ser pioneira no setor de energia. E em 2020 eu fiz uma transição, resolvi ir para o mercado livre de energia, né, entrando na área gerencial de uma comercializadora de energia. Bom, comecei contando um pouco da minha história para vocês me conhecerem um pouquinho, mas porque também quero fazer um link com essa temática de liderança. Quando eu entrei na Electron Energy, né, que é a empresa que hoje eu represento, né, eu gerencio comercialmente o time sul e sudeste da empresa, a gente trabalha num viés mais de mercado livre, mas também com fotovoltaico, autoprodução, né, que é uma temática que muitos integradores ainda têm dificuldade, têm desconhecimento, mas eu fui a primeira mulher, né, do time no nível gerencial. A empresa nunca tinha experimentado uma mulher no nível gerencial. E isso foi muito legal, porque logo eu recebi também um feedback muito positivo das meninas que começaram a ver em mim um espelho, uma referência, uma oportunidade de também crescer e chegar a esse ponto. Mas o fato é que ainda não temos no nosso grupo diretoras nem conselheiras mulheres. Então, acho que existe um caminho a ser trilhado. E a história da Electron, ela reflete a história de várias outras empresas.
Eu, hoje de manhã, enquanto eu estava me preparando aqui para conversar com vocês, eu resolvi verificar, abrir, na verdade, buscar quem era o presidente de conselho, presidente, diretor executivo das principais associações do setor elétrico brasileiro. Bom, enfim, como a BGD, a AB Solar, a BRAD, a própria CCE, a ANEEL, o Ministério de Minas e Energia, e é exclusivamente masculino, né? A gente tem a Elbia, que é uma representante fortíssima aí da eólica, né, do setor, mas, assim, tirando ela na posição principal, nós temos só homens. E aí eu fui além, eu falei, deixa eu ver quem foram os ministros de Minas e Energia dessa nova república, né, a partir de 85. E a gente teve só a Dilma Rousseff como ministra de Minas e Energia, sempre homens. Aí, se a gente for fazer uma análise mais crítica, eu acho que o que a Eliane trouxe é muito pertinente, porque a verdade é que, em 2000, quando eu fiz vestibular, eu sou bióloga de formação, mas eu cogitei fazer engenharia elétrica, e no ano anterior só tinha entrado uma mulher numa turma de 40 homens na UFMG. Isso, obviamente, me deixou extremamente incomodada. Eu não vou estudar num curso que só tem homem, né? Ainda mais, na época eu ainda tinha namorado que era ciumento, então, enfim, acabei indo para a área ambiental, que era um pouco mais confortável nesse sentido, e, obviamente, porque também, né, tenho uma adesão pela área. Mas eu acho que o reflexo, e aí foi um pouco da reflexão que eu fiz, o reflexo hoje dessa presença tão massiva, né, de lideranças masculinas tem muito a ver também com a história masculina na energia, né, na engenharia, no setor elétrico brasileiro, né? Quantas mulheres engenheiras eletricistas se formaram proporcionalmente em relação a homens? Então, de certa forma, é natural essa compreensão. Mas no momento em que a gente passa por uma transição, né, uma participação maior das mulheres, uma entrada, né, uma presença maior das mulheres nas universidades, é importante que a mulher se faça protagonista da sua própria carreira. E, assim, nenhuma empresa vai colocar uma mulher como CEO só para cumprir um relatório de ESG, né? A gente tem que ser relevante, competente e provar essa competência no dia a dia. Então, só vai chegar nessas posições, se é isso que a gente almeja, né, isso que eu almejo, obviamente quero crescer mais, a gente precisa se capacitar, a gente precisa ser protagonista no setor. Então, assim, o meu recado, eu até trouxe alguns dados aqui que acho que foram complementados, mas hoje, no setor elétrico, de uma forma geral, não falando somente do solar, entre diretoras e CEOs, a gente tem uma participação feminina de 6%. É muito pouco, né? Se a gente analisa friamente o setor do solar, eu acho que as meninas já trouxeram números aqui, mas esse é um estudo mais recente, de 2022, a gente tem, em gerência sênior, uma participação de 13% de mulheres, numa média de gerência 30%, em setores administrativos, como é natural, 58%. Então, reforço, eu acho que a participação feminina no setor ela está muito ligada a essa postura de se fazer protagonista, de buscar formação. O mercado de energia é um mercado fluido, é um mercado dinâmico, é um mercado que exige uma capacitação constante, né? A gente está num momento extremamente importante de abertura do mercado, onde Mercado Livre e GD vão conversar, vão competir, espero que de forma muito saudável. Então, assim, a gente precisa entender, a gente precisa conhecer, a gente precisa dialogar tecnicamente também para ocupar cargos sêniores, cargos de alta gestão. Então, espero encontrá-las cada vez mais nesse mercado, porque a gente tem competência, isso está provado. A gente só precisa agora ter mais mulheres se formando e se provando competentes para estar aí. Obrigada, gente. Ai, só um pouquinho. Desculpa. Pode. O que a Miriam falou é bem pertinente, né? E ontem, se vocês virem a foto que saiu da abertura da COP27, só tem uma mulher de líder entre todos os países lá representados. Então, isso é uma problemática mundial, não é só no setor de energia. O setor de energia reproduz muito essa questão da liderança, muito mais do que os outros setores. Para fazer elétrica, né, tem poucas mulheres, continua tendo. Eu faço parte de um programa internacional que é Human in Science, e eu fiquei imersa no mês de outubro na King College of London e na Oxford, na Inglaterra. E
a King College já tem 50% das professoras e das estudantes de engenharia elétrica mulheres, porque eles estão fazendo um programa desde 2000. Então, é realmente com uma política pública forte de adesão é que a gente vai poder mudar essa realidade. Porque se a gente não tem a representatividade, a gente também não é estimulado a estudar. Olha, a Miriam aí está atuando na área, super atuando. Provavelmente, se tivesse tido uma outra representatividade lá atrás, poderia ter cursado engenharia, né? Bom, mas agora eu passo para a Saunarai falar um pouco sobre a questão da parentalidade. Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Saunarai. É sempre um prazer estar contribuindo para essa rede EMSOL, né? Para a nossa rede EMSOL, e em congressos como esse, onde a gente discute tanto as questões técnicas, né? Amanhã a gente está aí com uma parte técnica, hoje é uma questão que é desafio, como está escrito ali, né? Às vezes quem nos vê, né, falando um pouco de mim, como a Eliane falou, ontem eu recebi uma promoção, mas até então eu estava como instrutora de formação profissional no Senai, nos cursos de instalador e projetista de energia solar fotovoltaica, dentre outras atividades. E agora eu assumo a responsabilidade técnica da FIENG pela área elétrica, na área de projetos e treinamentos também na gerência de educação e tecnologia. Então, eu acho que, por mais que esse cargo tenha a minha cara há muito tempo, e entrando no assunto aqui, eu sou mãe. E a primeira coisa que eu perguntei, eu tinha 5 segundos para aceitar o cargo ou não. Foi numa web com 3 homens, e eu perguntei assim, tem que viajar muito? Aí a resposta foi o seguinte, você é instrutora, você tem mais 3 viagens até o dia 5 de dezembro desse ano, você é mãe e você dá conta. Você acha que chegando aqui, você não vai dar conta do mesmo jeito? E meu medo não é o desafio, o meu medo realmente é com quem deixar minha filha, como ela vai ficar, e qual seria a minha ausência na vida dela, porque eu fui criada por avós. A minha mãe trabalhava manhã, tarde e noite. Isso é uma coisa que eu prometi para mim, foi que eu não ia entregar essa função para minha mãe de ser mãe da minha filha, porque até a minha avó eu chamava de mãe, porque realmente eu tinha a ausência da minha mãe em casa. Fui criada maravilhosamente bem, absurdamente, como a minha filha seria criada com a minha mãe. Mas eu não queria que a minha mãe deixasse a vida dela. Eu queria que ela passasse pela melhor idade, aproveitando a vida dela e querendo estar com a neta quando ela quisesse estar e pudesse estar, né? Então, o meu acordo hoje, eu sou mãe solteira também, meu acordo com o pai da minha filha é o seguinte, quando não estou eu, estou você. Quando não puder estar nenhum dos dois, aí a gente pede ajuda. Mas não existe essa questão de um poder e o outro não poder, e ter que trazer mãe, vó, e sogra, né? Ex-sogra. Delícia, né? E ela fica lá em casa. Ela fica na casa dele, não. Ela fica lá em casa. Ela vem, por causa da neta, né? Ela fica lá em casa, então ainda tem mais isso. Então, aqui, porcentagem de mulheres que enfrentam barreiras profissionais por ser mãe ou por se tornar mãe no setor de energia solar. Minha filha tem 10 anos. Eu tive 2 filhos enquanto eu estava dentro do Senai. A Manuela em 2010 e um laboratório de energia solar fotovoltaica em 2015. Eu estou deixando, na realidade eu estou deixando, né? Eu estou cuidando mais de longe, né? Eu entreguei para o mundo. A outra eu espero entregar em breve. Se Deus quiser também, né? Mas a outra ainda está comigo, né? Mas 56,5% das mulheres enfrentam barreiras profissionais por ser mãe ou se tornar mãe, né? E a resposta que eu tive também em relação à minha pergunta fora esse índice de 100% das que estou grávida no momento, tipo, não vai chegar. Então, eu tenho 2 recados a falar. Primeiro, eu vou trabalhar lá na FIENG com 2 mulheres. 2 mulheres que uma é mãe de um filho de 1 ano e meio e uma que teve um filho há 1 mês atrás. Mulheres bem-sucedidas, com cargos na gerência de educação e tecnologia da Federação da Indústria do Estado de Minas Gerais.
Não é pouca bosta, é muita mesmo, né? E o segundo recado que eu acho que eu queria passar nesse momento é que eu, no meu caso, né, eu não escolhi ser mãe, eu escorreguei. Realmente, eu não tinha planos para ser mãe, né? Hoje, a cabeça da minha filha, com as minhas viagens, na mesma hora que eu falei para ela dessa promoção, dessa troca de emprego, é de muito orgulho. E é só isso que eu preciso, né? Que ela me veja feliz, né? Quando eu tive que deixar minha filha com 5 meses, 6 meses de idade para voltar ao trabalho, eu senti uma felicidade e eu chorava de culpa por estar feliz, por estar voltando ao trabalho e deixando ela para trás num berçário, né? Que é a creche de quem tem condição de pagar alguma coisa, com pessoas que eu nunca vi na vida. Mas eu fui trabalhar chorando e feliz. E toda vez que eu viajo chorando por carregar a culpa de querer estar indo trabalhar, mesmo ela ficando para trás com as dores dela, porque sempre o medo dela do avião cair, né? Então, assim, o segundo recado, na realidade, que eu queria deixar é o seguinte: o meu cargo está disponível. Instrutor de formação profissional com expertise no sistema elétrico potência, projetos subestações de energia, NR10, NR10 complementar em CEP, instalação, teoria e prática e projetista. Sabe quantas vagas que já apareceram com esse perfil? Externas, né? Nenhuma. Nem de homem, nem de mulher. Então, eu estou aqui com 3 colegas que eu indiquei, os 3, por incrível que pareça, que estão aqui, o Hilda, Larissa e o Hugo, que já atuam lá dentro do setor para ocupar essa vaga, que são pessoas que têm potencial para isso, mas que já ocupam outras vagas, outra ocupação lá dentro do Senai, né? Inclusive a Larissa, que é uma mulher também, engenheira, que tem esse pique que eu tenho aí para encarar situações. Então, eu quero deixar claro aqui que o mercado está aberto, e principalmente para a gente aí que tem que aguentar, tem que dar conta. Não aguentar, né? Com muito prazer a gente faz. Tem que dar conta aí de fazer a função de mãe, mulher, dona de casa, não é isso? E profissional da área. Mãe, dona de casa, profissional da área. Mulher, entreguei para Deus. Isso já tira o problema, manda ele embora e o resto dá tudo certo. Obrigada, gente. A Saunarai já conversou com a gente na rede sobre a maternidade, a gente se emociona de ver ela falar, né? Eu também sou mãe, é muito difícil, mas essa questão da culpa, a gente tem que trabalhar isso entre todos nós como sociedade, né? Porque acaba que o cuidado fica endereçado à mulher sempre, e isso não é só da mulher, é da sociedade, é do pai, da mãe, o termo é parentalidade, né? Então, a gente precisa trabalhar bastante com isso também. E eu passo, então, para a última, mas não menos importante, para a Alana, para falar sobre violência de gênero. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou a Alana, sou gerente operacional de OIM, né? Trabalho hoje com OIM solar, das usinas aí. Eu acho que sou uma das meninas aí que é da área técnica hoje. Sou técnica em eletrotécnica formada, também sou engenheira de energia. E hoje vim falar de um tema que é um pouquinho mais difícil, né? Que é a violência de gênero e também um pouco sobre a discriminação que a mulher sofre dentro do setor de solar. Antes de iniciar a falar sobre isso, eu queria parabenizar a Aline por ter puxado o tema e dados, porque eu já participei de outros debates
outros meetings de mulheres, né? E, assim, além de ter o pessoal que foge, ser sempre um dos últimos, que a gente sempre passa por isso, teve alguns outros que as próprias mulheres falavam, não, a gente tem que dizer o que é bom de ser mulher no setor, é porque a gente é mais elogiada, porque a gente pode usar isso a nosso favor, mas não é esse o objetivo. O objetivo é trazer dúvida para vocês, ter vocês numa reunião com donos, com gerentes, com pessoas e vocês perceberem que só tem homens e se questionarem por que isso está acontecendo. É vocês, dentro da empresa de vocês, se questionarem se isso aqui está acontecendo também. Se não é a colega do lado de vocês que está passando por isso, ou você mesma saber identificar esse tipo de situação. Então, o meu objetivo aqui não é que vocês saibam que a Alana tem o benefício que o pessoal prefere falar com ela porque ela é bonita. Eu não estou aqui para falarem comigo porque eu sou bonita. Eu estou aqui para vocês falarem comigo porque eu sou boa no que eu faço. Então, é isso que eu quero trazer para vocês. E eu quero que vocês tenham isso em mente daqui para frente. Então, é esse o objetivo. E eu acredito que trazendo mais dados, trazendo mais informações, a gente consegue deixar isso claro para vocês, que a gente não está aqui também para vocês sentirem pena da gente, mas sim para vocês enxergarem essa situação e começarem a questionar, começarem a aplicar. Nem sempre vocês precisam perguntar, questionar as pessoas, porque nem sempre a gente tem segurança para isso. Mas o fato de vocês levarem essa sementinha, essa dúvida com vocês vai ser importante. Eu parabenizo muito as meninas por ter mudado um pouquinho o meeting hoje, porque eu achei muito importante e muito bacana. Então, começando aqui pelo tipo de violência que as mulheres enfrentam no setor solar, 57% das mulheres elas já sofreram algum tipo, né, de violência, sendo principalmente a violência psicológica, porque o machismo, essa questão de violência, de discriminação da mulher, ela está muito escondida em brincadeirinhas, em comentários, em olhares, que o pessoal fala assim, mas nem foi nada, só ignorar, que é uma vida de ignorar coisas que a gente passa. E olha que eu só tenho 24 anos, então me formei no ensino médio em 2015, faz pouquíssimo tempo, né, se for parar para comparar com todo esse pessoal que está aqui, que tem muito mais experiência, que está no setor há muito mais tempo. Eu já tive que engolir muitas dessas brincadeiras, então vocês imaginem o que é construir uma carreira com essas dificuldades. E são realmente muitas dificuldades. Não são poucas as reuniões em que eu me deparem que eu sou a única mulher da sala, sendo a única engenheira e a única para quem o cliente não olha. Ele olha para o gerente comercial, responde faz a pergunta, eu respondo para ele pergunta para o gerente de novo. Então, assim, e isso acontece muito com cliente, com colega de trabalho, né? Também a violência moral, violência sexual, que acabam estando interligadas, né? Quando você faz essas piadinhas, essas brincadeiras, a gente acaba validando esse tipo de comportamento aqui, que são as sequências. Então, justamente levar esse questionamento para vocês, para as brincadeiras de vocês, para a realidade, para as empresas de vocês, para as mentalidades, para que a gente possa diminuir esse número, porque ele é muito alto, mais da metade das mulheres já passou por algum problema e, infelizmente, ainda vai continuar passando. Sobre o que elas falaram de não ter mulheres na engenharia, a gente não tem mulheres na engenharia porque a engenharia é mais machista do que os setores em que a gente trabalha. Apesar de ter essas situações dentro do setor do solar, eu passo muito menos por essas situações no setor do que eu passei na faculdade. E a faculdade de engenharia, ela infelizmente faz da nossa vida como mulher um inferno. Meu técnico em eletrotécnica, o meu coordenador de curso, olhava para mim e falava, mulher aqui não se forma em elétrica. E vocês não têm noção da vontade que eu tenho de esfregar o meu certificado do curso e da faculdade na cara dele até hoje. E só de raiva, meu TCC foi 9,8, não foi 10. E foi só porque eu era a mulher do grupo, porque a gente brigou. E não me orgulho de ter brigado com ele, mas eu também não me arrependo. Pode passar para o próximo. Aqui falando um pouquinho mais sobre a discriminação que as mulheres enfrentam. E eu passo, olha, gente, toda semana pelos 2 primeiros. Pelo fato de eu ser gerente muito nova, né? Comecei na área muito nova, acabei levando, né, um pouquinho de sorte, com competência, muito estudo, muita dedicação mesmo. Eu consegui um cargo de gerência muito nova, ainda na área que eu busquei, graças a Deus. E, gente, o tanto de comentário que eu escuto que eu sou só uma menina, que eu sou só uma criança, que eu não sei o que eu estou fazendo ali, que nem parece que eu tenho uma engenharia, nem parece que eu sei o que eu estou fazendo, é incrível. O tanto de gente que desviou de mim na feira achando que eu estava ali só entregando panfleto porque eu sou bonita também. Fico lisonjeada por ser bonita, graças a Deus, por me acharem bonita ainda. Porém, né, eu acho que não era a minha autoestima que estava precisando ser trabalhada nesse fórum. E a minha idade também, às vezes, é um problema. Quando eu reportei isso pela primeira vez para um RH, o RH olhou para mim e falou, certeza que é coisa da tua cabeça.
ela não era psicóloga, mas ela sabia que era coisa da minha cabeça e não do setor. Sendo que a gente sabe que os números trazem esses dados. Então, por isso que eu acho importante você ter trazido e a gente poder apresentar para vocês esses números, para vocês saberem que o que a colega de vocês reclama não é implicância. O quanto eu escuto que eu sou implicante com os novos homens que entram na empresa, não está escrito. Porque, assim, o cara entra, a Alana é sempre a primeira a implicar. Porque a Alana é a única mulher do quadro da empresa. A Alana é a única engenheira da empresa. A Alana é a única mulher na área técnica da empresa. Por que a Alana é a primeira a implicar? Porque ele mexe com a Alana. Porque ele acha que a Alana é nova, a Alana não vai falar nada. Mas, como vocês perceberam, a Alana fala bastante. E fala rápido, fala alto. Então, acaba que não tem como a Alana esconder isso por muito tempo. Mas, assim, isso continua acontecendo porque a gente acaba não se sentindo segura para poder comunicar isso. Eu reportei isso para uma mulher e escutei de uma mulher que era coisa da minha cabeça. Então, vocês imaginem como é reportar para um homem. Porque, como foi falado aqui, a maioria das lideranças é masculina, na minha empresa não diferente, não diminuindo, óbvio, a capacidade deles, porque são caras que eu aprendo muito com eles, são caras, principalmente o César, que é o dono da empresa em que eu trabalho, ele está aí há muito tempo, eu aprendo todo dia uma coisa nova com ele, e isso é incrível, expande muito, até porque eu reconheço que eu ainda não sei tudo, tenho muitas dúvidas, né? Mas é muito difícil, às vezes, a gente conseguir levar essa situação. Dessas mulheres aqui que sofreram algum tipo de discriminação, 66% delas souberam que estavam sofrendo um tipo de discriminação, mas não levaram para frente porque elas não se sentiam seguras em denunciar. E isso acontece muito com a gente. A gente falta segurança, falta que as empresas se posicionem, deixem claro para a gente que estão aptas a nos ouvir. Porque é muito fácil essa pessoa, primeira pessoa da RH aí que me escutou e que me deu esse retorno, ela chegava na reunião e falava, contem comigo, falem comigo. Mas quando você ia falar, ela não queria saber a situação que você passou, ela questionava você. Tem certeza? Não tá ficando louca? Não é implicância? Não é TPM? Nossa, gente, a mulher ela pode não estar na TPM, mas ela entra para bater em você se você fizer esse comentário. Não perguntem para uma mulher se ela tá na TPM um dia que ela estiver estressada, porque vai piorar a situação. Então, assim, isso, novamente, né, dá respaldo para continuar acontecendo. Apenas, se eu não me engano, são 11% das empresas só que têm um direcionamento, que têm campanhas para trabalhar contra isso de forma efetiva. Então, repensem, levem sugestões, trabalhem isso na empresa de vocês. Se a empresa não fizer, perguntem para as colegas de vocês, para sua mãe, para sua irmã, como é que é. Sejam ao menos um suporte, né? Porque, como vocês podem ver, isso ainda acontece muito. E um dado que é importante a gente destacar é esse aqui, por ser mãe, né? Que as meninas comentaram, inclusive. Porque isso reforça o quanto isso acontece somente pela questão de gênero. Porque ser pai nunca foi um problema. Porque ser mãe é um problema. Na verdade, ser mãe torna a gente ainda mais... Eu acredito, não sou mãe ainda, mas eu percebo que mulheres que são mães são muito mais dedicadas porque sabem o que precisam levar, o que precisam fazer ali para não ter que fazer depois, poder curtir seu tempo com seus filhos, poder levar dinheiro para casa. Então, isso aqui reforça que isso aqui acontece por gênero. Na última palestra que eu dei, que eu participei sobre mulheres no solar, quando eu terminei a palestra, eu escutei, acho que no fim é até mais fácil, é legal ser mulher no solar, na área técnica, porque é só você ir com uma roupa bem bonita que os meninos se escutam na obra. Mas eu não quero que os meninos me escutem na obra porque eu estou bem bonita, apesar de eu ser muito bonita, graças a Deus. Eu quero que eles me escutem na obra porque eu sou chefe deles, eu estou dizendo qual é a maneira certa de fazer e eu sei a respeito disso e quero ser respeitada por isso. Então, eu quero que eu ser bonita seja um plus e não um pré-requisito para o meu cargo, para a minha empresa, para a minha experiência e espero que essas informações possam, de alguma forma, agregar para vocês e levar para vocês esses questionamentos nos espaços que vocês ocupam. Perfeito, Alana. Sabe que eu sou mais dinossauro ainda no setor, eu estou desde 98, né? E passei pelas mesmas coisas na engenharia que a Alana, e a Alana está passando ainda. Então, a gente vê aí uma separação de quase 20 anos, 25 anos, e continua a mesma coisa acontecendo. A gente precisa mudar isso, né? E o mais interessante é que quando a gente pergunta para as mulheres do setor o que elas queriam que a rede fizesse por elas, porque agora eu vou mostrar algumas ações que a gente está fazendo, né? Para tentar mudar essa realidade, e a maioria pede apoio, porque realmente não tem apoio.
E esse apoio vai vir dos homens também, a gente precisa de todos. É como foi falado aqui por todas elas. A gente conversou segunda-feira, né? E a gente pensou 10 mulheres, mas foi tão bom ouvir todas elas, porque cada uma falou da sua experiência e retratando os dados. Os dados estão aí e é a realidade delas. Então, a gente tentou fazer essa conversa mostrando isso e para a gente realmente, como a Alana falou, se colocar nesse lugar e colocar essa dúvida para a gente se questionar sobre isso. Então, aqui eu vou passar, como a Alana falou, as minhas alunas vêm me dizer, elas dizem, prof, eu estou fechando um projeto, a falta de reconhecimento, né? Eu estou fechando um projeto, eles pedem para chamar um engenheiro, mas eu sou engenheira, e não querem fechar porque eu sou uma mulher e sou jovem. E aí, o que acontece? Os dados que foram apresentados lá, que são mulheres jovens, que estão no setor, mas a gente precisa que essas mulheres permaneçam. E aí a gente tem uma das maiores cientistas do mundo vive no Brasil, que é a Márcia Barbosa, e ela diz assim que as mulheres vão recebendo tantos beliscões durante a carreira que depois de 20 anos elas desistem. E isso é verdade. Muitas mulheres elas não seguem porque elas cansaram de tantas coisas. E aí a gente pediu para as mulheres no estudo retratar algumas frases embaraçosas que elas passaram, né, durante a carreira. A Alana disse algumas aí e estão dentro disso, né? Veio para enfeitar a mesa, isso não é lugar de mulher. Por que você não escolheu trabalhar em um banco para usar roupas mais bonitas que uma EPI? Você sabe mesmo o que está fazendo? Com todo o respeito, engenheira, mas a senhorita fica muito mais gostosa assim de bota e óculos escuro. Princesa, me tira uma dúvida. Ter que estar bonita e fazer cálculo deve ser difícil, não? Então, algumas das frases que as mulheres escutam no dia a dia e se normalizar entre todos dentro das empresas. Isso não é legal. Não é legal, a gente não precisa ouvir esse tipo de coisa para, com o tempo, né, não permanecer aí. A gente precisa mudar essa cultura. E é para ontem. Então, a gente fez esse trabalho aqui da Rede Messol, mostrando essas frases também nas redes sociais. Então, algumas ações que a gente está fazendo para mitigar esses problemas, a gente está tentando mostrar a representatividade de mulheres. Então, nós fizemos um vídeo com o apoio da GIZ e do Ministério da Educação, que mostra mulheres trabalhando na área de energia solar. É um vídeo de quase 4 minutos, 3 minutos e 54 segundos, está no YouTube da GIZ, e foi tão bem recebido pela comunidade que ele ganhou um prêmio da Nature e foi publicado na revista Nature. E também foi usado no Congresso Mundial de Energia Solar. O nosso vídeo está traduzido para o inglês e para o alemão. Então, mostra mulheres instaladoras, mulheres engenheiras eletricistas, arquitetas, enfim. A gente está tentando botar esse vídeo em todas as escolas técnicas do Brasil, fizemos um acordo com o Senai, escolas públicas também, para mostrar que sim, mulher pode trabalhar nessas áreas. Outra ação que a gente faz muito é a questão de inspirar as mulheres, então tem esse livro, que é um livro americano, que mostra mulheres super-heroínas de várias áreas, e nós estamos fazendo a versão português, então, na área de energia. E mostra que isso a gente tentar mostrar desde para as meninas pequenas, né, que acham que engenharia é profissão de menino, que as habilidades para se tornar uma engenheira ou um engenheiro não são habilidades exclusivas de um sexo, de um gênero, e sim exclusividade, são estratégias como habilidades como observação, resolver problema, colaboração, comunicação, imaginação, qualidades essas que pode ser independente do gênero. Uma outra forma de fazer essas ações é conectar as mulheres na nossa página web da Rede Messol. Todo mundo, as mulheres podem colocar lá seu currículo e podem ver mulheres que atuam. Então, a gente tem que começar a chamar a mulher. Eu vou fazer uma palestra, eu chamo uma mulher. Eu sei de um cargo, olha, a Saunarai já disse para 3 mulheres. Vamos começar a identificar essas mulheres, fazer uma rede para que todas se comuniquem, porque conexão é tudo. Os homens, como sempre tiveram, né, mais cargos e tal, eles já têm muitas conexões, e a gente precisa ter também. Então, a gente precisa fazer muita conexão. Então, a gente fez... Esse é o primeiro evento que a gente organizou, foi em Santa Catarina, em 2019. Nós éramos apenas
48 mulheres. E nesse dia, olha o absurdo que eu escutei de um professor de uma universidade pública de engenharia elétrica. Vocês, mulheres da Solar, vão se reunir? Ai, que bom. Vão todas de biquíni, porque daí vocês vão ter público. Então, assim, é muito complicado, é muito difícil, mas eu estou muito feliz que essa foto foi de 2018 e essa foto foi desse ano na Intersolar. E a gente cresceu muito, de 48, nós estávamos aí em 200 mulheres, a gente tem os grupos da WhatsApp. Essa foto aqui, eu representei o Brasil, a Rede Brasileira de Mulheres em Energia Solar representou o Brasil na maior fórum de redes que aconteceu no Intersolar de Munique. Então, estava redes da África, da Ásia, da Europa, e a Rede Messol lá representando o Brasil, mostrando, né, essa mudança que precisa acontecer para a gente estar, de fato, dentro da transição energética. E a gente também faz outros trabalhos de promoção da equidade de gênero. A gente tem um manual de boas práticas para eventos e feiras, onde não precisamos sexualizar, né, a vestimenta das mulheres, onde a gente pode tentar trazer mais palestrantes mulheres. Então, é um manual com 8 páginas que a gente está... ele tem em inglês também, a versão em inglês, e que está sendo utilizado por várias e várias feiras, inclusive a Feira Internacional de Energia Solar, a Intersolar, utiliza tanto no Brasil como em Munique. A gente também fez um manual de boas práticas para empresas, né? Já que as empresas acham que estão cumprindo tudo, vamos ver, vamos checar se está fazendo. E a gente está elaborando também um selo, junto com a GIZ, que é um selo de equidade de gênero. E também temos vários programas de participação, que são os programas, junto com o Ministério de Minas e Energia, de mentoria. A gente trabalha com a Potencialize, com o programa, esse que eu relatei anterior, da Human Insights, que é um programa da Bristol Council. Então, a gente está trabalhando também nessas ações de promover. E aí, concluo, gente, que a diversidade da matriz energética que a gente está vendo hoje, né? A gente está falando de complementariedade, do mercado livre entrando aí, como as gurias comentaram, como vários desafios que nós temos. A gente fala em diversidade por quê? Porque a gente quer complementariedade, a gente quer eficiência. A diversidade de gênero também se mostra como algo mais eficiente, como a Raquel falou quando ela subiu aqui. Então, aqui estão as redes sociais da Rede Messol, eu trouxe aqui para vocês. Eu gostaria muito de agradecer a presença de todas essas mulheres. Agora eu quero que elas subam aqui comigo, para a gente tirar uma foto. Mas também eu acho que tem algum minutinho ainda de uma pergunta, 2? Sim? Mas aí subam já. Aí a gente tem ainda uns 2, 3 minutinhos para quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta. Mas ele... Alguém tem pergunta? Pode ser para qualquer uma de nós. Venham mais para cá. Pode perguntar. Boa tarde. Eu gostaria de perguntar para vocês, não sei se vai dar tempo de todas falarem sobre isso, mas eu gostaria de vocês comentarem alguma adversidade que vocês passaram dentro do trabalho de vocês, seja, enfim, em algum outro ambiente que vocês estavam, e como que vocês lidaram com isso, porque eu já tive que lidar com muitas gracinhas, de pessoas que falaram, que ligaram para mim, perguntaram uma dúvida técnica e em seguida ligaram para o meu colega de trabalho para confirmar se o que eu tinha falado realmente fazia sentido. E em todas as vezes, as duas aconteceram em específico, 2, né, que eu fiquei sabendo. Nas 2 vezes, o homem que estava ao meu lado, ele respondeu, ela sabe muito mais do que eu não vou te responder sobre isso, porque ela já te deu a resposta. Então, eu acho que homens que estão aqui, façam isso. Se impõem também respeitando a mulher que está ao lado de vocês, porque isso é muito importante. Então, eu só queria que vocês fizessem um breve comentário, porque nessa época eu tinha acabado de entrar no setor, então eu fiquei triste, chorei, fiquei ofendida. Nossa, cheguei em casa, parecia que eu tinha morrido, sabe? Hoje em dia a gente acaba criando um casco, né? Então a gente acaba relevando e se impondo, conseguindo até se impor mais. Mas eu gostaria que vocês falassem da experiência de vocês mesmo. Eu posso começar e passo para você. Eu tenho uma forma de lidar com piadinhas que funciona muito bem. Toda vez que eles fazem uma piadinha machista, eu não rio. Eu fico séria, muito séria.
E aí, para o homem ter que explicar que a graça da piada dele foi o machismo, ele se perde. Então, não riam das piadas machistas quando vocês perceberem elas, porque aí você olha para ele e pergunta, não entendi, qual que foi a graça? Ele não vai ter que responder. Com piadinhas eu faço isso e realmente quebro eles no meio, eles não costumam ter resposta. Não, ela já respondeu. Eu ia dizer que é exatamente isso, né? Acho que depende muito do público-alvo, né? Então, às vezes, você fazer uma piada ainda maior e colocando eles no meio, né? Como eles acabaram de fazer com a gente, serve. Ficar séria, serve. Mas eu sei que ainda tem um constrangimento de que muitas vezes quem faz isso é superior a gente, né? Então, como lidar com isso? Que eu acho que a gente busque apoio de outras mulheres. Os homens falaram aqui agora, a professora falou isso muito bem. Os homens têm essa organização, eles indicam homens, eles têm organizações religiosas com homens. Então, busque uma mulher, busque o apoio delas, até para você respirar, criar resiliência. E no momento certo, eu sei que você vai estar no lugar certo e conseguindo dar a resposta certa ali com atitudes. Hoje, eu tive que engolir muito sapo. Ainda engulo, né? No próprio governo, só tem 2%, já passei por maus bocados. Mas hoje eu consigo estar aqui falando com vocês. Então, acho que é isso. É saber lidar com o público, é saber quem está falando com a gente, respirar também, criar resiliência, sabedoria que vai dando certo. Não, só me veio à cabeça, assim, eu acho que é muito tranquilo vocês imaginar uma situação de pessoas de homens, 16, 20 homens, que chegam no Senai para ter um treinamento de instalação de energia solar fotovoltaica de uma usina, que pagam 3 dígitos, às vezes, em alguns treinamentos, e que se depara com uma mulher de 1,60 m, botina, capacete, e fala assim, ela vai me ensinar a instalação? Sério mesmo isso? Então, nunca me falaram, mas eu já percebi muitos olhares. Na realidade, não é que nunca me falaram. Já chegaram no final e falou assim, poxa, não estava acreditando. Várias vezes. Isso aí foram várias vezes. E você vê a cara de alívio. Sentir no final a cara de alívio. Porque eu senti eles olharem e falarem assim, ufa, aprendi, muito obrigada. Graças a Deus. Né? Assim, tipo, é isso. Então, você vê como eles chegam. Né? Então, assim, até de mulher, que ele entra falando aqui, que às vezes preconceito é de mulher também. Então, eu só fico observando, assim, às vezes, né? E às vezes eu até brinco. Às vezes, quando eu ligo alguma esposa, alguma coisa, eu fico até calada, eu falo assim... Aí ele fala assim, se eu falar que tem uma mulher aqui do meu lado, instrutora, que eu estou fazendo um curso de energia solar e está escutando uma voz de uma mulher, é complicado para mim. Já falaram para mim isso. Tipo assim, olha, eu vou sair de perto, porque se escutar uma voz de uma mulher aqui dentro da sala de aula, eu fazendo curso de instalador, é complicado para mim. Né? Então, simplesmente saía de perto de mim, da minha fala, porque não acreditava. Então, é isso. Né? Então, assim, acho que essa é uma barreira, uma coisa respondendo a sua pergunta, né? De que a gente realmente tem, mas hoje, até hoje não, assim, ninguém chega para mim direto e duvida. Eu, graças a Deus, sempre tive cargos mais altos do que os homens que eu trabalho. Né? Assim, de salariais, que eu estou querendo dizer. Né? Então, o preconceito, a discriminação salarial, eu nunca passei em relação a isso. Então, isso vale a pena também. Essa fala é a fala para a mulher. Né? Agora, como eu sempre falei, até no Congresso de Mulheres, né, que a gente fez também, né, eu sempre falei assim, que eu queria muito falar para homens. Eu não queria falar... Acho que as mulheres sabem dos desafios. Ela falou da quantidade de homem que saiu daqui, né, em relação a isso. Então, a gente queria também falar para homem para nos apoiar naquilo que a gente não precisava de pedir apoio, a partir do momento que você tivesse uma chance de se destacar no mercado e mostrar quem que você é. Né? Mas, infelizmente, espero que, né, a partir de vocês verem histórias aí maravilhosas, isso realmente seja mais um passo. Né? Que seja mais um passo que vocês possam dar aí no setor e saber que nós temos uma equiparidade intelectual e, às vezes, até acima, né? Só precisamos de oportunidade. Não? Tu queria... Eu quero fazer um desafio. Posso lançar um desafio? Só um desafio rápido. Ao final do evento, deve chegar possivelmente uma enquete, não é isso? Então, acho que pode ser uma enquete
exatamente uma sugestão, que esse tipo de bate-papo esteja no palco principal e num horário que não concorra com o chopp dos coleguinhas. Então, fica uma sugestão para que a gente até consiga diversificar mais o tema, trazer mais cases e falar também tecnicamente. Fica aí. Bom, eu vou fazer essa sugestão, quanto mais, melhor. Então tá, muito obrigada. Ai, tem uma dúvida ali. Não dá tempo, mas fala bem rapidinho, vamos ver. Na verdade, meu nome é Larissa, eu trabalho com a Salnaré lá no Senai. A gente quer fomentar a participação feminina nos cursos técnicos. E aí, uma das ações do Interligadas, que eu tive a oportunidade de estar presente na reunião, visando, né, trazer o Interligadas para a nossa escola, eu queria convidar as meninas que forem aqui de Belo Horizonte, que tiverem agenda para o mês de março, né, que é um mês simbólico, a gente quer fazer um movimento lá na escola. Ah, E legal. aí eu queria pegar o contato de vocês, se for possível. Claro. Posso falar um case só? Sim. Bem rápido. Você falou do Senai, né? Eu fiz Senai, eu fiz técnico em mecatrônica. Nem lembro o ano, eu acho que foi 2010, 2011. Bom, resumindo, era uma turma de 64 alunos, muitos homens, né, também. E assim, um case, né, também. E a mulher na técnica. Na época, eu ganhei o prêmio de melhor aluna do curso, né, dos 2 anos. Então, também, não desistam e não desconfiem do seu potencial. Porque não é porque é uma área técnica, igual eu contei até para a Miriam, quando eu fiz engenharia, era uma sala de 80 homens e só 3 mulheres. Mas vamos que vamos. Graças a Deus, eu não tive preconceito na engenharia, consegui fluir bem. Mas, assim, que a capacidade existe, né? Então, tanto a mulher quanto o homem pode fazer um curso técnico, ela pode exercer cargos de liderança, altas posições, ela pode ser o que ela quiser. Isso. Obrigada, gente. Obrigada a todas, então, por participar, por também estar nesse desafio, que foi uma apresentação diferenciada, né? Que a gente conversou segunda-feira, eu achei que tinha mais sentido, e eu acho que fez mesmo mais sentido, e muito obrigada, então. Por favor, eu peço uma salva de palmas para as mulheres do Solar, nesse meeting espetacular que nós tivemos aqui. Muito obrigado, Eliane Cândido, da Clamper, a Alana Paini, da OEM Operação e Manutenção Solar, a Raquel Freixo, da Secretaria de Desenvolvimento do Espírito Santo, a Raquel Rocha, da BGD do Alagoas, Miriam Diniz, a BGD aqui de Minas Gerais, Larissa Mesquita, da Anfenol, a Salnarai Pereira Barra, do Senai de Minas Gerais, a Mariana Oliveira, aqui do SED de Minas Gerais. A gente está agradecendo também a Aline Paim, que comandou aqui, ela que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da Rede Brasileira de Mulheres na Energia Solar.